Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde, batendo um papo gostoso. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no programa o Leonardo de Moraes. Muito bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Samira. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um prazer estar aqui com você, viu? Prazer te receber, viu? Uma entrevista que a gente... Sabe aquelas entrevistas que a gente marca assim e quando vai descobrir tem muito mais conexões e mais coisas que vem à mente para perguntar? Essa. Eu espero que sim. É tô muito feliz. legal essa conexão que a gente acaba fazendo, né? Todos os dias aqui com os nossos convidados. Você pode nos acompanhar em 95,7 FM pelo nosso aplicativo Vibe Mundial FM e também pelo site vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Estamos ao vivo aqui no estúdio da Avenida Paulista. Trouxemos Leonardo de Santos para São Paulo para essa entrevista, não é? Eu vim pra cá especialmente para te encontrar. Não é? Várias atividades. Quando vem pra, a turma de fora, quando vem para São Paulo, faz uma agenda daquelas, tem né? que garantir a agenda. É, maravilhoso. Gente, o Leonardo, ele é escritor, roteirista, artista visual, professor de direitos humanos. Achei isso sensacional, Não sabia? Autor do livro recém-lançado Tia Beth. Adorei o título. Tia Beth. Tia Beth, tá aqui o livro comigo, aqui na bancada, pela editora Insígnia. É isso? Insígnia Editorial. Insígnia Exatamente. Editorial, tá aqui o livro. Vamos bater um papo sobre ele, porque acho que tem muita história interessante. Eu já quero entender, Leonardo, do que trata o livro. Então. E eu andei, né, olhando o material e eu vi que não fala do envelhecimento, mas fala do amadurecimento. Não é? Exatamente. O envelhecimento pode estar contido, né? Mas o amadurecimento acaba sendo a palavra mais forte aqui. Eu acredito que sim. Eu acho até que envelhecimento tem uma conotação pejorativa, né? Estamos todos amadurecendo o tempo todo e o resto é só a maneira como a gente chama, né? Palavras. Palavras. O que acontece é o seguinte, Tia Beth é um livro sobre amor, na verdade. Ele se inicia... posso contar já? Pode. Posso desenvolver? Vem aqui pertinho, mais pertinho. Então tá ótimo. É um livro sobre uma senhora de seus 70 e poucos anos que decide, num determinado momento, recontar a vida dela para o sobrinho neto, que queria ser escritor, que se imaginava escritor, e ela possui na trajetória dela duas grandes manchas, né? Dois grandes problemas, que foi a perda do primeiro amor durante a Segunda Guerra Mundial e o desaparecimento do filho único dela durante a ditadura militar. A história se inicia em 1996, né? Então a gente tem essa senhora de 70 anos abrindo os baús de toda a história familiar e que envolve esse sobrinho neto, envolve o pai, envolve a mãe, e reconfigurando toda aquela família, todo o conhecimento que esse rapaz tem sobre a família, e abrindo os diários dela, as cartas que foram trocadas, e esse rapaz, de seus 18 anos aí, reinicia uma investigação para descobrir o que de fato aconteceu no final da década de 60, que levou ao desaparecimento do filho dela, do filho da Tia Beth, que era um cantor, um poeta, um compositor, aparecia em programas de televisão, na época Flávio Cavalcante, e o que levou a esse desaparecimento abrupto, né? Então é um livro sobre um drama familiar, encabeçado por essa personagem carismática, e a Tia Beth é quase um arquétipo, né? Todo mundo tem na família uma tia, aquela tia que já está numa determinada idade, que se coloca acima do bem e do mal. Eu vou falar com o cigarrinho na mão e tomando cafezinho na copa e fala, quer saber, eu vou contar tudo, eu vou contar sobre seu pai, sua mãe. E agora não vou esconder mais nada. Agora não vou esconder mais, acho que não tem mais idade para isso e você tem que saber toda a verdade. E o livro ele tem esse clima, ele se inicia com esse clima muito familiar, que é uma conversa na copa mesmo, são os relatos, ele parte dos relatos da Tia Beth sobre a própria juventude, sobre o amor que ela teve na década de 40, o rapaz com quem ela se relacionou, que era um instrutor de tênis alemão, que tinha vindo da Alemanha para fugido da guerra, enfim, vários segredos familiares que envolvidos, né, nesse mistério do desaparecimento do filho dela na década de 60. É uma espécie de, não vou dizer lavação de roupa suja, mas é colocar uma história de uma família
em pratos limpos, né? Então é um drama familiar com bastante pegada histórica, porque você vai perceber como os ciclos históricos se repetem, né? E como o Estado, quando o Estado degringola, né? Quando o poder degringola, ele acaba afetando o seio familiar, né? Ele faz com que uma família se desestruture e aí tente lutar contra essa desestruturação, tentando se religar. Então, como a nossa vida é afetada pelas escolhas políticas, né, dos nossos líderes. É verdade, né? E isso, quando você traz os contextos históricos, parecem que ficam mais fortes. Exatamente. Não é? E você foi em busca de informações além para criar essa história? Para trazer também uma confirmação, né, dos fatos ocorridos historicamente dentro de uma história de ficção? Então, pois é. Aí como é que é essa história de ficção? É o processo de criação, o processo, aí, como né? que é, né? Na verdade é um grande cozido. A gente pega um pouquinho de cada coisa. Tia Beth tem origem em depoimentos, histórias familiares ou de pessoas muito próximas, amigos da família. Então a origem desse livro é bem próxima da minha pele, né? A ponto de eu ter colocado o nome nesse sobrinho neto que vai recontar a história da Tia Beth, de Leonardo, que é o meu nome, exatamente. Em 1996 eu tinha 18 anos na época, então tá bem próximo, né? Eu sigo muito um conselho que me deram há muitos anos sobre a escrita, que é: conte sobre a sua aldeia, que você estará falando sobre o mundo. Então, nesse primeiro romance eu quis colocar bem próximo de mim, porque dá para perceber a emotividade que está lá e a profundidade, não só histórica, né, e não só coisas que a maior parte das pessoas nem sabe que aconteceram na história do Brasil, mas para dar essa profundidade de emoção. Você veja, eu falei coisas que nem nos livros históricos, ou as pessoas normalmente não sabem, mas no Brasil nós tivemos 31 campos de concentração, Samira. Eu né? não imaginava. Pois é. Nenhum. Eu não imaginava que houvesse um. Ah. Você me traz 31. 31 campos de concentração. Lógico que não exatamente como foram os da Alemanha nazista, que tiveram um requinte de sordidez e de tortura a aquelas populações, né? Não só judeus, mas ciganos, quem eles chamavam de comunistas e por aí vai. Mas no Brasil nós tivemos 31 campos de concentração que aprisionaram alemães, japoneses, italianos. Nós tivemos bens confiscados de alemães, judeus e italianos, como por exemplo o edifício Martinelli, que hoje se chama Martinelli, todo mundo lembra do Conde Martinelli, mas ele foi confiscado também, teve que se transformar e modificar o nome para Edifício América, né? E a Tia Beth, jovem, na década de 40, ela acaba se apaixonando por um instrutor de tênis no Clube Germânia, que também hoje em dia é chamado de Esporte Clube Pinheiros, né? Várias instituições tiveram que mudar. O Palmeiras, por exemplo, era a Palestra Itália. Então existia uma perseguição a todos os descendentes ou imigrantes do eixo, né? Da Itália, da Alemanha ou do Japão. A ponto de, no sul do país, nos estados do sul do país, você ter prisão e denúncia de quem falava alemão dentro de casa. Que loucura! Você não podia falar alemão nem dentro de casa, com teu avô, tua avó que tinha imigrado 40 anos antes. A gente tem, e isso é um acontecimento real mesmo, que foi notificado, saiu nos jornais, que é a invasão num culto presbiteriano e a agressão às pessoas que estavam lá, porque o culto estava sendo celebrado em alemão. Naquela época era uma época de muita defesa de um nacionalismo, de um brasileirismo, e aquele desespero de que outros países estivessem tentando colonizar ou roubar parte do país. Essa história dos campos de concentração aconteceu ontem, aconteceu 2 gerações atrás, por isso que esse livro, exatamente, por isso o valor desse livro é resgatar essa memória familiar, essa história, e trazer para as pessoas e falar assim, gente, essa polaridade política que nós estamos vivenciando, ou esse arrefecer de ânimos aí com relação a esse ou aquele pensamento, aconteceu ontem. Então os ciclos históricos podem se repetir negativamente, se nós não tomarmos ciência, né? E aconteceu ontem dentro
das nossas famílias, cada um com a sua história, cada um com a sua imigração ou migração. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, a ideia desse livro, esse livro nasce de um lugar muito especial, assim, como você falou, eu sou professor de direitos humanos também, e tenho uma vivência no direito, e trabalhar como professor, como palestrante, ou enfim. A necessidade de lembrar as pessoas, de alguma forma, dos direitos humanos, né? Aqueles direitos básicos que nos unem como humanos, né? E a grande verdade é que quando nos falta palavras para discutir, ou nos falta palavras para ter um debate, né? E está difícil, cada vez mais difícil debater nesse âmbito intelectual. A grande verdade é que a gente tem que calar. E às vezes a única forma de você conseguir colocar uma gota de empatia nos outros é através da arte, né? A literatura é arte, assim como o audiovisual, ele serve para a gente olhar para aquele personagem, se identificar com ele e falar, caramba, nunca achei que fosse possível alguém vivenciar tanta dor ou alguém sentir tanto amor, e é uma pessoa que em nível mental, em nível de preconceito, eu falaria, não, jamais vou ter contato com essa pessoa, porque tal pessoa representa determinada fatia política, histórica. Então a Tia Beth vem nesse sentido, em pegar determinados leitores pela mão. E inclusive o fato da gente ter esse jovem, né, de 18 anos, aproxima o livro da juventude, né? Eu tenho tido muita mensagem, Samira, muita mensagem de professores de ensino médio, que tem clubes de leitura, que pedem para a rapaziada de seus 17, 18 e até no início da faculdade pegarem esse livro, porque esse livro traz, além da questão dramatúrgica, emocional, literária, artística mesmo, ele traz essa ambientação histórica de uma forma não panfletária, mas de uma forma orgânica, para a gente perceber como o cenário político deletério, às vezes ao nosso redor, influencia o núcleo, né, da sociedade, que é a família, o nosso amor, né? Então Tia Beth é isso, é uma história sobre amor materno, e como esse amor teve que sobreviver às maiores barbaridades que o Estado cometeu. Agora tem um outro detalhe também que eu achei interessantíssimo. Não é saber se como foi o desaparecimento ou qualquer outra contextualização do texto, mas a convivência entre o jovem, o sobrinho neto, com uma senhora. Exatamente. Não é? Então essa questão das gerações, como que foi para você, como que é a sua visão também a respeito desse contato entre gerações? Então, esse contato geracional, para mim, é a base. Assim, você sabe que os núcleos familiares, os clãs, né? Os clãs se reuniam em torno da fogueira e escutavam o que os anciãos falavam, né? E, na verdade, eu particularmente sempre respeitei e gostei muito da troca com os meus avós, com tios, tias, porque dessa forma a história vem pelo coração, né? É diferente da história do livro. Os livros que a gente estuda durante o ensino médio, o ensino fundamental, ou mesmo numa faculdade, eles estão ponderados, eles estão analisados, é uma leitura analítica. Mas quando você escuta do seu avô, da sua avó, a alegria que foi em São Paulo quando os aliados venceram a guerra e todos subiram nos telhados e jogaram papel picado, saíram correndo para pegar jornal, para jogar papel picado, ganha uma conotação, uma força muito maior. Você perceber que a tua ancestralidade estava lá, né? Vivenciou aquilo, que aquela energia existiu, que aquilo não é só um dado para você estudar para o vestibular ou para você passar numa prova na faculdade, mas aquilo lá é uma expressão da tua ancestralidade. É uma história viva. É uma história viva. Ela se torna muito mais viva dessa forma. E Tia Beth nasceu disso, nasceu dessa troca. Eu volto a dizer, Tia Beth não é uma biografia, apesar de todos os leitores ficarem bravos, né? Porque eles querem que Tia Beth exista exatamente como ela foi. Juro, verdade. O pessoal se apaixona tanto com a personagem muito carismática
e uma trajetória muito interessante. O pessoal fica meio bravo, mas eu falo, olha, calma, é quase isso. É que a gente tem que fazer, lógico, quando você vai construir ficcionalmente, você tem que fazer uma amálgama, né? Pega uma coisa aqui, uma coisa ali, para a história fazer um pouquinho mais de sentido e caber no livro, né? Senão você não consegue fechar os ciclos ou os arcos narrativos. Mas Tia Beth vem desse lugar, assim, eu sempre curti uma mesa de copa. Não sei também porque eu sou meio gordinho, gosto de um carboidrato, um docinho com um cafezinho e ficava lá ouvindo as conversas, entendeu? Mas e são boas conversas, são incríveis, né? São incríveis. Que a gente só tem que aproveitar. Exatamente. Eu acho assim, melhor do que conversa em mesa de bar, só conversa com teus parentes, assim, um vó, uma tia, na mesa da copa, com aquela fumacinha saindo do café. Aquela, bom. Eu vou fazer um biscoitinho, agora eu vou assar um biscoitinho, não sei o quê. E quando você vê, você ficou 3 horas lá, tomando cafezinho, se divertindo e dando risada, e depois chorando, aí alguém chora, conta uma história, chora. Aí alguém aquela alegria, aquela né, alegria, também. Aquela catarse, né? Uma catarse. E todo mundo junto, e quando tem crianças e adolescentes, parece que tem uma vitalidade para quem já é mais velho, não é verdade? Sim, sim. E é fundamental para a gente se entender como pessoa, a gente olhar para as nossas raízes, né, Samira? A gente acaba tendo uma massificação, até da construção da nossa própria personalidade, uma massificação decorrente da televisão. Então você assiste aquela trajetória daquelas pessoas, ou agora do Instagram, redes sociais, e você acaba não olhando para as próprias raízes. A minha família teve essa trajetória, a minha família não é igual à família do outro, ou a minha trajetória não é igual àquela pessoa que está no Instagram, ou eu não tenho que mascarar as minhas raízes, porque é no encontro dessas minhas raízes que eu vou florescer lá na frente, né? É um contínuo de energia. E falando até espiritualmente falando, né? O nosso DNA é uma vibração, é uma música composta de todos aqueles que vieram antes de nós, né? Com certeza você trouxe muitos elementos vivenciados dentro da tua família para dentro do texto. Sim, totalmente. É estudar dos papéis picados, ou situações, isso do clube, o romance, tá tudo aí, tá tudo costurado, só que é um pouquinho disfarçado para eu não ser deserdado também. Não é? Porque tem muita revelação. Tem coisa que não pode contar. Aí você tem que dar fazer aquele 9 horas aí para dar uma disfarçadinha. Assim, você me colocou no livro. Mas não era para ter falado isso. Não como sei que você conta essa história? Exatamente. Vão saber que sou eu. Ou também assim, ainda bem que você disfarçou isso, porque na verdade, teve umas situações assim, mas a história, ela tem muito de mim também, né? Tem a trajetória do jovem Leonardo, porque a Tia Beth, a gente volta para a década de 40, né? Como eu estava te contando antes até dessa entrevista, o livro ele aborda diferentes décadas ao longo do século XX, década de 40, 60, é um Natal na década de 80 muito significativo. Então ele vai equilibrando essas passagens cronológicas de uma forma muito fluida, né? Você não se perde, mas esse Leonardo, ele acaba passando por vivenciando uma situação muito parecida que a da Tia Beth. A Tia Beth, ela engravida, né, desse instrutor de tênis em 1943, e ao mesmo tempo o Leonardo, que está conversando com ela, que está tentando resgatar a história dela, descobre que engravidou a namoradinha também de 17 anos. As histórias correm em paralelo, e aí você percebe como a sociedade era hipócrita naquela época, é hipócrita hoje, ou como é preciso coragem para tomar uma decisão aqui ou ali, e você tem essas duas situações em que há o dilema moral do aborto adolescente sendo enfrentadas em paralelo, né? Então a gente em épocas completamente diferentes, apartadas 53 anos, mas você percebe as movimentações das famílias também, e aquela hipocrisia que continua, né? Agora, o livro, ele traz muito da maternidade, né? A maternidade que foi roubada pelo Estado, a maternidade que foi negada pelo aborto, pela tentativa de aborto, a busca da maternidade, a religação dos filhos com os pais, né? Porque nessa jornada de amadurecimento desse Leonardo aí, ele inicia o livro como um pós-adolescente, ainda não é um adulto, e termina o livro como um adulto. Quando ele entra em contato com todas as dores ou alegrias que aconteceram nas gerações anteriores, ele consegue se reformular ou finalmente desabrochar para as potencialidades dele
como adulto. Então o livro tem todas essas camadas, inclusive a questão histórica, muito, eu ia falar muito bem trabalhada, mas eu estou super me muito elogiando. Muito bem trabalhada. Aqueles que tá por... A humildade foi os bastidores, mas enfim. Aceite que foi muito bem. Foi muito bem trabalhada. Foi muito bem trabalhada. Aqui a gente pode. Exatamente. E sem ser panfletário, nem politicamente, nem historicamente, está tudo muito fluido e colocado. Isso é um dos elogios mais gostosos que eu estou recebendo. Que legal. Porque até pelo meu histórico, né, de estudo acadêmico, de ligação acadêmica com o direito, e o direito tem uma tendência, às vezes, a um certo pedantismo de intelectual, e eu tive um cuidado muito grande em colocar isso de uma forma orgânica, e eu tenho recebido justamente esse é um elogio maravilhoso de dizer, caramba, tem muito conteúdo, mas está orgânico. A história acontece nesse conteúdo, ela está misturada, né? Porque eu morria de medo, imagina ter aquela narrativa que, sabe quando o autor de repente para citar que leu tal coisa, que leu aquilo e tal. Desnecessário que o próprio leitor fala, pô, mas para que... Mas muitas obras têm isso, às vezes você fala, pô, aqui ele quis mostrar que ele é culto, né? Então, isso não existe no livro, então... isso que tem... E ele pode ser culto, mas também pode ser só uma citação. Pode ser culto, uma citação, mas você tem que tornar isso orgânico. Ele tem que fazer parte, porque você não né? tem que... Eu não preciso provar, né? Eu acho que o autor... Mas isso é uma visão muito minha, né? Eu acho que você tem que deixar tudo isso muito fluido, porque você não precisa provar nada para o leitor, né? Você não precisa falar para o leitor assim, olha como eu sou inteligente, olha como a minha história, ela tem... Então, eu tenho recebido muito esse elogio de ter um conteúdo, de ter uma complexidade, inclusive de estrutura narrativa, porque são várias décadas, mais fluido, gostoso de ler, tem drama, mas tem comédia, momentos, e as pessoas vão relatando, né, onde elas riram, onde elas choraram, onde elas se emocionaram, então já tenho meio mapeado o mapa das emoções do livro, é muito legal. E a gente pode ler para dar o feedback também pro Leonardo de Moraes, não é? Por favor. Uma história que vai para antepassados, vai para o teu presente, exatamente, passa por gerações, traz muitos valores. Você falou da questão da maternidade e todas as suas adjacências. Exato. Tem a questão do, né, um livro de amor que você falou no começo. Livro de amor. E eu acho que a gente pode trazer também um livro de honra aos ancestrais. Honra aos ancestrais. Né? Respeitar até uma hierarquia. E essa questão do ouvir o mais velho, do mais velho poder se dirigir ao mais jovem, essa união, né, dessas gerações e sem divisão de nada, porque aquela tia vai ser sempre querida. Vai ser sempre, né? querida, exatamente. E aquele sobrinho, ele vai estar sempre no coração daquela mulher, assim como aquele filho que mesmo desaparecido, ele continua vivo dentro dessa mulher. Exatamente, continua vivo talvez mais do que nunca, né? Porque o luto que não se acaba, ele faz com que aquela dor ou aquela presença continue viva, né? Então a Tia Beth passa na história anos e anos, né? É a grande dor do luto sem corpo, de muitas mães da ditadura, né? A impossibilidade de você ter uma sepultura ou algo que te dê um ponto final. Então você fica sempre na antessala do luto, que já é o luto, mas sempre à espera, sempre no tormento do não fechamento. Você não sai daquele capítulo, né? E assim, eu acredito que eu fiz o possível para abordar isso, mas de uma forma... Porque a narradora, essa velha Tia Beth, há 70 e poucos anos, ela já está um pouco além do bem e do mal e da dor, né? Ela quer contar o livro porque ela quer esquecer. Então ela já está naquele ponto em que ela está prestes a perdoar, ou já perdoou, ou está perdoando. E curiosamente, na verdade, é graças a isso que ela acaba descobrindo efetivamente o que aconteceu nos últimos dias do filho. E ela vai obter o fechamento, e a gente vai descobrir, inclusive, que estava muito mais próximo do que ela... Estava muito mais ao redor descobrir isso. Mas ela, por questões próprias, preconceitos próprios, medos, os erros dela, né? Ela não tinha se permitido investigar ou acessar. Entendi.
Obrigada, Leonardo. Samira, o Acabou. prazer foi meu. Quem quiser adquirir o livro... Quem quiser adquirir o livro tá na Amazon. É facinho, então. Tá na editora, Insígnia Editorial. Insígnia Editorial. E pode também me seguir no Instagram. Eu tô no @leo_, aquele tracinho embaixo, Moraes, com E, Moraes, _arte, A-R-T. Tem um arte. Arte no final. Então, gente, @leo_, o tracinho baixo, Moraes, de novo, _arte. É só colocar agora no Instagram, no Story, eu acabei de marcar o Leonardo. Exatamente, vocês vão gostar, tem bastante material lá. Obrigada, Leonardo. Obrigado, Samira. Sucesso pra você. Prazer te conhecer. Que esse livro, que Tia Beth te dê muita alegria. Tia Beth vai dominar o mundo. Já tô amando Tia Beth. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30. Não! Amanhã, 7 horas da manhã, tem Mundial e você. 16h30 é lá na segunda-feira. Um grande beijo e até lá.